Olá, eu sou a Diva, assistente virtual da DivGP. Vou te ajudar em todo o processo que envolve o período de experiência, no HC UFG. Vamos lá? Primeiro tenha em mente que o plano de tarefas deverá ser preenchido no Mentor e entregue até o 10º dia após a alocação do empregado em sua unidade de exercício, tendo como referência a descrição sumária das atribuições do cargo ocupado pelo empregado e as atividades desenvolvidas na unidade de lotação. Após a elaboração do plano de tarefas, o empregado deverá dar ciência do plano no portal Mentorne. Parte 2. Avaliação do empregado. O questionário de avaliação em período de experiência será preenchido em 2 etapas, valendo 100 pontos. Anota aí, chefia. Ao aplicar as avaliações, os gestores são fortemente aconselhados a realizarem reuniões com o empregado, sempre registradas em ata, pontuando os itens individualmente e repassando feedback. Outra dica. Os feedbacks devem ocorrer em todo o período de experiência, independentemente da data da avaliação. O resultado da primeira etapa do questionário de avaliação do empregado deve ser feito em 40 dias e corresponde a 30% do resultado final da avaliação. Segunda avaliação. Esta etapa deve ser feita em 80 dias e corresponde a 70% do resultado final da avaliação, também utilizando o questionário online no Mentor. Dentro deste mesmo prazo de 80 dias, é necessário avaliar o plano de tarefas. Pontuação final do período de experiência. Se a pontuação do empregado for inferior a 60 pontos, ele será considerado inapto. Por isso, orientamos a chefia imediata que seja realizada uma reunião com o empregado a fim de explicar os motivos das notas recebidas no período de experiência, imprimir os documentos de avaliação da experiência e todos os outros que justifiquem as notas recebidas, por exemplo, atas de reunião, registros de frequência, dentre outros. Após a reunião, colher a assinatura do colaborador em todos os documentos, bem como nas avaliações, mas se houver recusa em assinar, colha a assinatura de testemunhas. Conforme a norma SEI 02 de 2019, é necessário também que a chefia imediata encaminhe uma nota explicativa para a DivGP quanto aos motivos para a não permanência do empregado, devidamente assinada pela chefia da unidade, chefe de setor, chefe de divisão e gerência da área correspondente, conforme o capítulo 1 da referida norma. Caso o empregado obtenha de 61 a 75 pontos, ele deve ser acompanhado nos pontos que precisa melhorar. Por isso, no portal Mentor existe a opção PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. É um formulário que apresenta itens pontuais nos quais o empregado precisa ou pode melhorar. É realizada a reunião com a psicóloga organizacional, com o empregado e com a chefia, para alinhamento das atividades do PDI. O empregado que obtiver pontuação acima de 76 pontos estará apto ao serviço público, se integrando normalmente aos outros membros da equipe. Resumo do que foi dito até aqui. Você viu que o plano de tarefas deve ser concluído em até 10 dias após a assinatura do contrato com o empregado, que a primeira avaliação é feita em 40 dias e o segundo período avaliativo, bem como a avaliação do plano de tarefas, em 80 dias, todos feitos no portal Mentor, com a ciência expressa do empregado no portal. Muito obrigada pela sua atenção. Qualquer dúvida, estamos disponíveis no ramal 8918. Tchau!